Você já ouviu falar de luz líquida? Obviamente, isso que tem aqui não é luz líquida, mas sim um feixe de laser passando pelo tubo de ensaio, que é de vidro e que dentro dele possui água. Aqui vai ocorrer algum efeito de reflexão, e então é possível ver aqui o trajeto que a luz faz, mas no caso não é luz líquida. E aí que a gente começa a se questionar, será que existe luz líquida? Será que é possível a luz se comportar de uma forma que ela possa se parecer com um objeto? A luz ela não é composta por fótons, que são bósons que não possuem, no caso, massa? E aí, o que será que é luz líquida? Para a gente conseguir entender a luz líquida, nós precisamos estudar o chamado condensado de Bose-Einstein. E o condensado de Bose-Einstein foi uma ideia de um físico indiano chamado Satyendra Nath Bose, que em 1924 percebeu que talvez os fótons de luz eles não se comportavam de uma forma necessariamente como as outras partículas. Talvez pudesse existir uma outra mecânica para essas partículas. E então, a princípio ele ficou um pouco desacreditado no meio dos físicos, até que isso chegou no Albert Einstein. E o Albert Einstein, na hora que viu essa ideia, ele percebeu que era possível expandi-la, ao ponto que poderia ser trabalhado com o quê? Com átomos. E aqui que vem um comportamento da natureza que é muito interessante. Imagine o seguinte, você tem um átomo que ele possui números pares de prótons e também números pares de nêutrons. Isso acaba interferindo no spin do átomo. Entendam, não estou falando do spin dos elétrons, mas sim o spin do átomo. E o spin, ele é entendido como se fosse um giro, mas na realidade é um número quântico. Todo spin é uma representação quântica. É até uma coisa um tanto quanto difícil de ser explicado e até mesmo de entender, porque ele representa algo abstrato, que no caso é um número quântico. E dessa forma, então, a gente consegue observar que todos os átomos que possuem, então, quantidades pares de nêutrons e quantidades que são pares de prótons, eles vão ter um processo em que esses pares vão se anular. E isso vai fazer então com que esse átomo ele se comporte tendo um spin inteiro. E um spin inteiro é uma característica de um bóson. Sim, alguns átomos podem se comportar como bósons, como é o caso do hélio e também do rubídio. Esses são átomos que possuem quantidades pares de partículas nos seus núcleos. Por exemplo, um isótopo famoso do hélio, o hélio 3, ele já não tem quantidades pares de prótons e nêutrons. Ele tem ali o que? Ele tem 2 prótons e somente um nêutron. Sendo assim, o spin desse isótopo ele vai ser fracionário. E sendo um spin fracionário, ele vai se comportar como um férmion. Isso é muito interessante. Por quê? Porque se era possível matematicamente criar um condensado para os fótons, talvez seria possível criar um condensado também para os átomos. E por que isso? Porque na época do Albert Einstein e do Bose, não era tão simples tecnologicamente trabalhar com fótons. Era algo bastante complicado, porque não havia uma tecnologia específica para isso. Mas com os átomos era mais simples de se trabalhar. Sendo assim,
a estatística que foi trabalhada em torno do pensamento de Einstein e de Bose levou à possibilidade de criar o que nós conhecemos como superátomo, que seria o quê? Seria todos os átomos, por exemplo, de um gás como o hélio, quando abaixado uma temperatura muito próxima de zero absoluto, acabarem se comportando como bósons. E dessa forma, então, eles poderiam ocupar mesmos estados quânticos. E ocupando mesmos estados quânticos, eles também iriam se comportar como uma única onda quântica. E isso, obviamente, traz características muito interessantes para esses átomos, porque agora eles se comportam como sendo ali um condensado, como eu disse, um superátomo. Só que antes da gente ir lá para os cientistas que descobriram o condensado de Bose e Einstein, eu fiquei pensando como que a gente pode conseguir fazer algum teste com fótons no nosso dia a dia. E aí, obviamente, eu fui atrás de um gerador de fótons, ou seja, uma lanterna. Essa aqui é uma lanterninha um pouco diferente porque ela gera luz no ultravioleta. Na realidade, próximo do ultravioleta, senão a gente não conseguiria nem mesmo enxergar, porque o ultravioleta está num comprimento de onda que ele é invisível para a gente. E aí, como que a gente pode fazer um teste no dia a dia? E eu pensei, obviamente, nas camisas da Insider. Comparar uma camisa do tecido modal com uma camisa do tecido de algodão. E a gente conseguir observar como se dá a distribuição, no caso, ali das fibras que ajudam a construir essas camisas. Então vamos ver aqui a diferença que tem do tecido modal e de um tecido de algodão normal. E isso vai ficar muito claro devido à forma como a luz vai passar entre as tramas. E vamos começar aqui então por uma camisa da Insider. É visível como a trama ela é construída, ela fica muito bem esquadrejada aqui no tecido. Observe como ela é bem constante e não tem acúmulo de material entre as fibras. Agora vamos observar como ocorre numa camisa que é de algodão comum. Na camisa de algodão comum, a gente consegue observar aqui um acúmulo maior de material entre as fibras. E observem que o esquadrejamento não é perfeito como a gente viu lá na camisa da Insider. Você tem, então, mais algodão entre o material. Observem como ele é menos constante, ele é mais difuso muitas vezes aqui, separado, em locais ficam mais agrupado o algodão, em locais fica menos agrupado. Isso vai fazer com que muita água do suor fique aqui acumulada e dessa forma então as bactérias podem procriar aqui e dessa forma liberar excretas à base de enxofre que vão fazer com que o seu dia a dia fique com aquele cheiro de suor. Então fica óbvio que é muito mais interessante uma camisa da Insider do que uma camisa de algodão. Seja premium, seja algodão normal, vai acumular muito mais água devido a essas fibras de algodão serem desiguais. E a Insider, para ajudar todo mundo, ela está dando aqui para o nosso canal um cupom, o Ciência Química 15, que já te garante 15% de desconto lá no site deles. E nós estamos entrando aqui num momento de pré-Black Friday. No caso, a Insider partiu na frente de todo mundo e já está liberando aqui a Black Friday para que você possa comprar lá no site com descontos muito bons. Se você usar o cupom Ciência Química e os outros descontos que tem lá no site, você vai alcançar até 40% de desconto numa camisa que a gente viu como se dá o trançado da fibra, que é muito superior a qualquer camisa de algodão. E obviamente, você comprando uma tech t-shirt como essa que eu estou usando, utilizando o nosso cupom, ainda você contribui com a divulgação científica, porque a Insider vai continuar com o interesse de continuar patrocinando aqui o nosso canal. Então, dê uma olhadinha lá no site deles que vocês vão gostar bastante. E agora, voltando para o nosso vídeo, vamos falar sobre como foi a descoberta ali do condensado de Bose e Einstein.
E somente em 1995 que dois cientistas norte-americanos, no caso o Eric Cornell e o Carl Willman, eles conseguiram ali fazer um experimento em que, utilizando os átomos de rubídio e chegando a uma temperatura de 1/10 de grau acima do zero absoluto, eles conseguiram observar que os átomos de rubídio começaram a ocupar um mesmo estado quântico e, dessa forma, se organizaram na forma de um condensado específico que seria bastante similar até mesmo a um líquido. E, obviamente, essa descoberta fez com que todo o questionamento em torno dos fótons voltasse, porque agora seria possível talvez comprovar que esses bósons, no caso os fótons, eles poderiam se comportar como algo um tanto quanto, vamos dizer, físico. E físico em que sentido? Algo quase tangível. É muito estranho a gente poder caracterizar a luz possuindo um estado físico, uma vez que, basicamente, ela é formada por fótons, que são, como eu disse, partículas que nem massa têm e que nem mesmo interagem, por exemplo, com o campo de Higgs. Então, algo que não possui massa se comportar como um estado físico é algo um tanto quanto inconcebível. Só que já nos anos 2000 foi possível fazer esses testes e observar que a luz podia sim se comportar como uma espécie ali de um superfluido. E isso é extremamente interessante. Quando nós olhamos para o hélio e ele se encontra numa temperatura quase de zero absoluto, ele se transforma num superfluido. O superfluido tem várias características interessantes, como por exemplo, ele não tem resistência elétrica, ou seja, é um grande condutor elétrico, e ele também não tem uma fricção com os objetos que ele pode estar ali encerrado. Ou seja, se a gente pegar um tubo de ensaio como esse aqui, que nós temos água dentro, nós taparmos aqui, esse hélio, que estaria numa temperatura muito baixa, ele começaria a subir pela parede do tubo de ensaio sem fricção nenhuma, ou seja, ele teria a possibilidade de escalar a parede e começar a sair pela entrada. Então, essa característica do superfluido, ela já é fantástica para um átomo, ou seja, para uma substância que é física, que é tangível. Imagina que isso também poderia acontecer para a luz. E, obviamente, isso foi observado. A luz se comportou formando um condensado de Bose-Einstein, e esse condensado, ou seja, todos os fótons ocupando o mesmo estado quântico, e quando ocupando o mesmo estado quântico, eles acabam se comportando todos da mesma forma, conseguiram se condensar semelhante a, no caso, uma espécie de um superfluido. E o interessante disso é que realmente a luz começava a se deslocar pela parede dos objetos sem fricção nenhuma e, ao mesmo tempo, conseguindo ter ali uma alta condutibilidade, uma vez que não tinha resistência elétrica, assim como qualquer outro fluido. Só que a grande característica disso é que era luz. Obviamente que para conseguir fazer isso, houve a necessidade de desenvolver um sistema específico. E esse sistema específico se encontrava a uma temperatura muito baixa, ou seja, muito próxima do zero absoluto, mas ocorria basicamente dentro de um semicondutor. E lá dentro desse semicondutor havia os polaritons, que são, no caso, espécies de corpúsculos que são compostos de fótons e de elétrons excitados. Dessa forma,
a luz, no caso, esse corpúsculo baseado na própria luz, ou seja, nos fótons, ele conseguia passar por um estado muito similar a um superfluido. E dessa forma, então, pela primeira vez na história, foi possível condensar luz na forma de um superfluido. E aí você ainda pode se questionar, mas para que utilizar luz líquida? E a ideia é aplicá-la, obviamente, na computação quântica, uma vez que na computação quântica nós trabalhamos ali com qubits. E esses qubits, eles vão possuir toda a informação do sistema e colapsar na função de onda. Sendo assim, então, quando há necessidade de interpretar um dado, o processo colapsa naquele observável. Sendo assim, se você tiver ali um condutor que fornece os elétrons e também os fótons para que aquele sistema possa, no caso, ser utilizado para gerar dados, e esses dados não possuem ali nenhuma resistibilidade elétrica, nós temos um dos melhores computadores possíveis. Só que, obviamente, a grande questão aqui é que isso só funciona numa temperatura muito baixa. Mas é óbvio que com o desenvolvimento da tecnologia vai chegar um determinado momento que a gente vai ter sistemas em que, talvez não dentro das casas, mas em laboratórios seja extremamente comum alguns equipamentos que levem a temperatura a muito próximo do zero absoluto. E dessa forma, então, seja possível termos esses computadores que conseguem trabalhar com entrelaçamento quântico, que conseguem trabalhar com colapsamento da função de onda e dessa forma, então, dar resultados de análise de dados que são muito mais exatos, sem a necessidade de aproximações. Pessoal, muito obrigado por vocês virem o vídeo até aqui. Peço, se for possível, que vocês curtam o vídeo, se inscrevam no canal e cliquem lá no sininho para que vocês possam sempre receber novas notificações de vídeos científicos como esse. Antes de ir embora, se for possível, compartilhem o vídeo e também hypem, porque isso ajuda muito o canal a começar a ter mais relevância aqui na plataforma. Antes de ir embora, também deixe escrito aqui nos comentários se você já conhecia um pouco sobre a luz líquida e se você sabia que os átomos podem se comportar como bósons e como férmions também. Também dá uma olhada aqui na descrição que vai estar aqui o cupom Ciência Química 15 que vai ajudar muito vocês lá na Black Friday no site da Insider. Muito obrigado pela sua companhia e até o próximo vídeo.